Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos começar hoje mais uma aula que tem por tema o pecado corrompe a natureza humana. Mas antes de nós seguirmos, eu quero só apresentar meu livro aqui, ó, Doutrina da Trindade na Bíblia e na História. É um livro que você deve ler sobre Doutrina da Trindade. É um livro que vai acrescentar muita questão das lições, a partir da lição 3 até a lição 9, ele tem grande valia para esse significado de assunto. Pois bem, vamos botar aqui. A questão as lições que nós vamos estudar agora a partir da 10 são lições que vão falar, por exemplo, da lição 10. A lição 10 ela vai tratar sobre o pecado, a lição 11 vai tratar sobre soteriologia, porque, como a gente falou agora, o pecado corrompe a natureza humana. É a lição 10. E a lição 11 vai tratar sobre a salvação. A salvação não é obra humana. E a igreja, a lição 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E a lição 13 tem por objetivo a perseverança do santo. Claro que a lição 13, ela está mais intrínseca com a lição 11. Então a gente poderia mudar, o comentarista poderia ter mudado até a posição, ter colocado em posições diferentes. Mas vamos para a nossa lição de hoje para a gente ganhar tempo. Então, voltando ao nosso título, o pecado corrompe a natureza humana, lição de número 10. Aí, 10, dia 9 de março de 2025. 9 de março de 2025. Nós temos pelo título o seguinte, texto: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Então, o pecado, ele automaticamente tira, aniquila, apaga, absorve a glória de Deus e o homem passa a ser sem a glória de Deus, destituído da glória de Deus. Vamos para a introdução, que diz o seguinte: o pecado tem a sua origem em Satanás. Deixa eu só parar aqui rapidinho e beber um pouco d'água também. Boca ressecada, garganta ressecada, isso tem atrapalhado. Mas a origem de Satanás, por quê? Porque Satanás, ele pecou desde o princípio. Quando a gente fala desde o princípio, a gente vai lembrar que Bereshit bara Elohim et Hashamai. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Et Hashamai. Então, quando Deus criou os céus e a terra, automaticamente Satanás, naquele contexto ali, ele pecou. Então, por isso que o pecado tem origem não no homem, mas em Satanás. É ele que vai iludir o homem, iludir e conduzir o homem ao pecado. Então, o pecado, ele tem origem em Satanás, um ser espiritual, que contaminou os outros anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 4, e Hebreus capítulo 1, versículo 7 e 14. Eu estou citando esse versículo aqui para apontar como funcionam. Os anjos são espíritos, são seres espirituais também. Então o pecado ele começou na esfera espiritual depois que ele se manifestou de forma física e carnal. Então, foi compartilhado com os seres humanos. Então contaminou os anjos, que são seres espirituais. O pecado não é fruto da mentalidade humana, mas do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem absorve o pecado para a vida diária, em qualquer de suas formas, aí deixa eu dar a pausa aqui, qualquer de suas formas, João capítulo 8, 44, 1 João 3, 10, qualquer de suas formas, é filho do diabo. Então quem pratica o pecado é filho do diabo. Ou seja, porque o termo diabolos, ou Satanás, ele significa um adversário. Então, quem é aquele texto que Tiago vai apresentar. Aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. É isso que o texto quer dizer. E não está dizendo que você é filho do diabo no sentido de você satanizar a pessoa. O pecado tomou forma na desobediência humana, no Éden, Gênesis capítulo 3, 6, e pelo engano de Satanás, capítulo 13, versículo de número... Capítulo 13. Gênesis capítulo 3, versículo 13. Porque Eva fala que ela foi enganada por
Satanás, é pela serpente. O pecado é sinônimo de grandeza, perdão. Pecado é sinônimo de grandeza. Gênesis capítulo 3:3 e 1 João capítulo 2, versículo 16. Por que de grandeza? Porque quando Satanás, através da serpente, quis enganar o homem e a mulher, ele prometeu a eles serem iguais a Deus. Tá? E eu coloquei 1 João capítulo 3, 2, versículo 16, que fala da soberba da vida. Concupiscência da carne e soberba da vida. A soberba, amor ao mundo, são coisas que são atribuídas à grandeza humana e ao engano de Satanás. E o pecado aqui, para a gente terminar a introdução, o pecado distrai, não destrói. Distrai o homem. Faz o homem perder o foco. Porque o significado de pecado é errar o alvo. Então, quando você tem um direcionamento e você se distrai, automaticamente você pode causar um terrível dano, não só para as pessoas que estão ao seu redor, mas para você mesmo. Ok? Primeiro ponto aqui a ser observado. Pecado, imaginação dos pensamentos. O pecado ele tem sua origem no pensamento humano. O pecado ele é formalizado na mente humana. E a gente tem versículos para isso. Mas vamos começar primeiro no Antigo Testamento. E viu o Senhor que a maldade do homem, a maldade, a gente pode colocar imaginação, Gênesis capítulo 6, versículo de número 5. Como Gênesis capítulo 8, versículo de número 21, vai abordar também o mesmo escopo de ideia. Ok? O pecado assentou no coração e pensamento humano, tornando-se um desígnio, ou uma moldura. O termo grego para desígnio é ietser, é formar ou moldurar. Tudo de mal que o homem deseja, desejava, ele fazia. Isso está contido no versículo que a gente já citamos aqui. Continuamente, o termo continuamente é engraçado, que a palavra aparece ali, é iaon, que é o termo para dia, tempos e anos. Então, dia a dia o homem ia desenvolvendo o pecado na sua vida, no seu corpo, em suas intenções, suas imaginações, nos seus comportamentos. O pecado deixou de ser inanimado para ser animado. Deixou de ser uma coisa abstrata para ser uma coisa agora concreta. Ele deixou de ser uma coisa espiritual que está num mundo diferente do nosso, para habitar no nosso mundo e viver no nosso mundo e se manifestar no nosso mundo e ser visto em nosso mundo. Então isso deixou de ser uma coisa inanimado para ser uma coisa inanimado para ser uma coisa animado ou animada. Ou seja, passou a ter imagem, passou a ter forma, passou a ter jeito, passou a ter comunicação. Então, ser como um de nós, que representa lá em Gênesis, a gente tem, por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 15, que vai abordar a formalidade do pecado. O pecado, o homem depois de ser engodado e atraído, engodado pela sua concupiscência, ele gera o pecado, e sendo o pecado gerado, consumado, ele gera a morte. Então o pecado, ele vai sendo consumado na cabeça, vai sendo feito na cabeça, vai produzir pelo corpo, até gerar a morte. A morte não só do indivíduo, mas das pessoas que estão ao redor dele, que ele vai ser extremamente prejudicial. Ele é morte, por isso gera morte. Então o pecado é morte, por isso gera morte. Eu botei Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Antes de degradar o corpo, o pecado deforma a mente. Antes de destruir o corpo, ele deforma a mente. Aí eu coloquei aqui uma referência, Efésios capítulo 4, 18 e 19, e 2 Coríntios 4, 4. 2 Coríntios 4, 4 vai falar sobre o Deus desse século que ele obscureceu, né, colocou em treva
a mente do homem, como em Efésios também vai falar que entenebrecido o entendimento, separado da vida de Deus. Então uma mente completamente em trevas, destruída. O pecado é formado na mente, Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19, passa pelo corpo e gera a morte. Tiago capítulo 1, versículo 15, como a gente já citou. O pecador torna-se um com o pecado. O pecador torna-se um com o pecado. Eu utilizei como texto de referência, só para dar como exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, que quando aquele que se une com uma meretriz se torna um com ela. Então, com aquele que vive em pecado, ele se torna um com o pecado. O pecado passa a fazer parte da vida dele e passa a ser ele. Por isso que ele passa a ser chamado de pecador. Não é o que peca, mas é o pecador. Então o pecado ele tirou do homem a possibilidade de vida eterna ou da vida eterna. Qual é a possibilidade? Gênesis capítulo 3, versículo 22. Normalmente a gente pensa que o homem foi gerado com a vida eterna e ele perdeu por causa do pecado. Não, o homem foi gerado sem vida eterna e tinha a possibilidade de herdar a vida eterna, de comer da árvore da vida e ter vida eterna. Mas o pecado arrancou essa possibilidade dele alcançar, porque ele foi expulso do jardim e a árvore da vida estava dentro do jardim. Como Deus colocou um querubim na entrada do Éden, para que ele não entrasse lá e desfrutasse do jardim, então ele perdeu todo o acesso ao jardim e a possibilidade da vida eterna. Então o pecado ele traz essas destruições. Então ele corrompe a natureza humana e traz essas destruições, essas impossibilidades. Segundo ponto, o pecado e sua relação com a glória de Deus. Porque a gente está falando que o pecado ele corrompe a natureza humana e destituídos estamos da glória de Deus. Né? Então o que é a glória de Deus? Glória de Deus. Então primeiro versículo que a gente coloca aqui, que em João capítulo 11, versículo 40, deixa eu primeiro ler a referência aqui, perdão. O pecado e sua relação com a glória de Deus. Porque todos os pecados instituídos na glória de Deus, tá? Beleza, é o que a gente está utilizando no versículo anterior. Então, João capítulo 11, 40, ele vai falar que Jesus estava na relação ali da ressurreição de Lázaro. Jesus fala, se creres verás a glória de Deus. Então, a glória de Deus, ela é vista, ela é palpável, ela é sentida. O termo glória significa peso, tá? Glória tem peso. Mas não cabe a mim agora explicar aqui com calma. Mas o significado do termo glória significa peso também. Como, por exemplo, se a gente conta no Antigo Testamento, o profeta falando do peso da visão do Senhor. Como a visão tem peso. Mas a glória do Senhor ela é pesada, é como se fosse uma nuvem densa. Pois bem, então o destituído, o destituir alcançar, afastado, fracassar e carecer. O que é alcançar? Alcançar é avançar para distante. Tá? Então se é afastado, fracassa e carece. Então são palavras que poderiam ser como carecer, como fracassado, como afastado, poderia substituir o termo de destituído aqui do texto de Romanos. Bem, então, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo de número 23. A função do pecado é oposta da glória. Oposta da glória. É a glória de Deus. A glória de Deus é valorização. O pecado ele corrompe, ele destitui, ele destrói, ele aniquila, ele distrai, ele distancia, ele fracassa, ele faz carecer, ele vai acumular sempre coisas ruins. Mas a glória de Deus é valorização. A glória de Deus ela valoriza, ela qualifica, ela identifica, distinfica, faz do cara ser distinto com a presença da glória. Então, valorização, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4, representa, e também, não só a distinção, mas ela representa, né? A glória de Deus é a valorização e representa a vida eterna. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Estimado. E é incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 25.
e como o salário é gratuito. Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Proporcionando vida eterna. Então a glória de Deus que foi destituída, ela no homem, ela proporcionaria vida eterna. Ela fora do homem, o homem está diretamente envolvido na morte eterna e sendo direcionado para o lago de fogo e enxofre. Mas com a glória de Deus, ele é proporcionado, né, proporciona na vida dele a vida eterna, ou direciona ele para a vida eterna. Ok, o pecado cheira a morte. O pecado cheira a morte. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Para a morte. Cheira a morte para a morte. Quem está morto cheira mal. Quem está vivo cheira bem ou para a vida. E eu coloquei aqui só como título de versículo para auxiliar, como exemplo, João capítulo 11, versículo 39, que é quando fala que Lázaro já cheirava mal. O pecado é uma morte silenciosa. Efésios capítulo 2, versículo 1, que cumpre o desejo da carne. Quem cumpre o desejo da carne seduz, que cumpre o desejo da carne, seduz o sentimento e conduz o homem a cometer toda a impureza. Deixa eu só voltar aqui que a morte é silenciosa. É silenciosa porque essas pessoas de Efésios capítulo 2, versículo 1, elas estão mortas, mas não perceberam que estavam mortas. Por isso que ela é silenciosa. Então ela é silenciosa, que cumpre o desejo da carne, seduz o sentimento, Efésios capítulo 4, 19, e conduz o homem a cometer toda impureza. Okay? O pecado consegue te matar deixando o seu corpo vivo. Consegue te matar deixando o seu corpo vivo. Apocalipse 3:1. Conclusão. Então ele vai matando, mas só que as pessoas são aqueles zumbis, né? Então pessoas que estão mortas, mas parecem que estão vivas. Andam, falam, mas infelizmente estão mortas. Conclusão. O pecado do homem exerceu a autoridade nele. O que o pecado exerceu? Matando no mesmo dia. O pecado do homem exerceu a autoridade o matando no mesmo dia. Ou de matá-lo no mesmo dia. Ou seja, parece que quando a Bíblia fala que certamente morrerás, que a Bíblia não se cumpriu ali. Mas ele matou, o homem foi... Como o pecado ele começou no âmbito espiritual, um homem morreu espiritualmente, por obedecer e ouvir a ordem, a palavra da serpente. Só que o pecado sai daqui de uma coisa inanimada, você é animado, vai ter imagem, para ter um corpo. Então ele agora passa pelo corpo humano, por isso que todos pecaram, porque quando uma pessoa gera a outra, como o Salmo de número 51, versículo 5, que fala que em pecado concebeu minha mãe, quando uma pessoa gera outra, automaticamente está gerando outra pessoa em pecado. Não que a mãe de Davi estava traindo o pai de Davi, não. Porque o pecado é passado de pai para filho e assim por diante. Então, isso passou por descendência. Então, deixa eu seguir aqui. Mas o homem só percebeu essa morte, que ele estava morto, quase 1000 anos depois. Ou seja, quando Adão morreu, que Adão pensou, rapaz, era para eu ter vivido, ter uma vida maior, eterna, mas agora eu estou morrendo. Adão viveu 930 anos. Pois bem, isso aqui é só uma brincadeirazinha que o pecado teve essa autoridade sobre no mesmo dia, mas o homem só percebeu 1000 anos depois, quando ele morreu. A purificação do pecado só se dará, aí a gente colocou Provérbios 20, versículo 9, quando o corruptível se vestir da incorruptibilidade, 1 Coríntios 15, 53, mas, enquanto isso, ninguém pode dizer que não peca. Eclesiastes 7:20. Aí eu termino com esse texto emblemático aqui. Que alguns vão falar, não, Paulo não está falando dele. Outros vão falar, Paulo está falando do judeu, como a gente ouve alguns teólogos dizerem. Mas não importa, o texto é emblemático. Se faço o que quero, e já não sou eu
que quero, ou que eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Se faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que é em mim, que habita em mim. Aí Paulo está usando aqui, eu estou usando aqui Romanos capítulo 7, versículo 16 e 17. Então Paulo, quando ele fala, eu estou usando uma versão um pouco diferente, né? Então ele está apresentando que aquilo que ele fazia contrário ao desejo dele, né, era por causa do pecado que habitava nele. Se faço o que quero, não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então, miserável homem que sou. Então Paulo fala assim, que miserável homem que sou, como que faço, se faço o que quero e não quero, ou seja, faço uma coisa, mas não quero aquilo que eu estou fazendo. Já não sou eu que faço, alguém está dominando a questão. Então, miserável homem que sou, e por causa do pecado que habita em mim. Então, para terminar, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículo 24. O que a gente pode resumir aqui é que o pecado ele tem sua residência, por isso que a gente precisa ser habitado pelo Espírito Santo, porque o pecado tem sua residência em nosso corpo, e ele tem sua central de relacionamento, de desenvolvimento, de comando, aqui ó, passa tudo por aqui. Por isso que Jesus falou que, não, que é o que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que sai do coração. Então a gente precisa entender que o pecado corrompeu o homem. E essa corrupção ainda existe em nós. Por isso que ninguém pode dizer que não pode pecar. Mas, quando a gente se enche do Espírito Santo e pede o Espírito Santo para ocupar as nossas vidas, nós pecaremos muito menos. Teremos menos espaço para Satanás. Teremos menos espaço para a obra da carne. Então o que eu preciso fazer? E eu quero terminar com esta fala. A Bíblia diz que enchei-vos do Espírito. Como que eu elimino a habitação do pecado em mim? Tirando algo e ocupando com outro algo. O pecado habita em mim. Então eu vou expulsando ele como? Enchendo-me do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Vamos brigar com quem é contenda, mas encher do Espírito. Então eu preciso encher do Espírito. Então quando eu encho do Espírito, automaticamente eu vou apagando, extinguindo a essência, o funcionamento do pecado na minha vida, que me é natural por causa da minha natureza pecaminosa, por causa de eu ter nascido no pecado. Por isso que nós teremos um novo nascimento. Contudo, tenhamos uma certeza. A salvação nos foi dada por Cristo Jesus. Por isso, se alegre e glorifique ao Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê um excelente domingo e uma excelente aula de escola dominical. Em nome de Jesus. Amém e amém.